foram seus chili dogs que me ajudaram na infância, foi você! De repente, essa locomotiva com o cachorro quente em cima parece uma piada. Já percebeu o quanto a gente come quando estamos ansiosos? Nem sempre é fome. Às vezes é só pra ignorar o sentimento ruim. Cada um tem sua maneira. Tem gente que passa horas no celular ou que trabalha sem parar. Alguns dormem, outros comem. E eu acho que é por isso que o Homer é um personagem tão próximo da gente. Crescemos acreditando que ele era só um cara que comia demais. Mas e se a comida nunca tivesse sido verdadeiro assunto? E se, na verdade, comer fosse só a maneira que o Homer encontrou pra não sentir a dor que ele nunca aprendeu a enfrentar? Existe um episódio que responde exatamente essa pergunta. E depois de assistir ele, é impossível olhar pro Homer do mesmo jeito. Ela mostra o momento da infância do Homer. E ele tá lá sentadinho do lado de fora de um consultório. Lá dentro, os pais dele estão brigando durante uma sessão de terapia. Não é uma discussão qualquer. São gritos, acusações, aquele tipo de situação que nenhuma criança deveria ouvir. E o Homer, ele fica do lado de fora, comendo um cachorro quente. Parece uma cena qualquer, mas, na verdade, ela explica muita coisa. Sem perceber, ele encontrou um conforto no meio de toda aquela bagunça. Depois dessa cena, a comilança do Homer começou a fazer sentido. Repara no que ele faz sempre que alguma coisa dá errado. O Sr. Burns humilha ele briga com a Marge, tem um problema com as crianças, ou só vive um dia ruim. Ele nunca para entender aquele sentimento. Ele procura um donut, uma cerveja, qualquer coisa que faça o desconforto desaparecer por alguns minutos. O interessante é que isso acontece quase sem pensar, como se existisse um caminho pronto dentro da cabeça dele. E talvez o mais triste seja perceber que isso não acontece só com o Homer. Cada um de nós tem seu próprio, entre aspas, donut. Pode ser uma comida ou passar horas assistindo vídeos no celular. A distração muda, o mecanismo continua o mesmo. Às vezes, a gente vive tanto no piloto automático que começa a acreditar que eu sou assim mesmo, como se não existisse outro jeito de viver. Talvez seja exatamente isso que acontece com o Homer. Ele não corre pra comida porque ele ama comer. Ok, talvez ele também ame comer, mas foi assim que ele aprendeu a sobreviver. Só que existe um problema. Esse tipo de conforto nunca dura muito. Ele come e parece resolvido, mas o problema sempre volta. Ele nunca fica cheio, como se faltasse alguma coisa. E realmente falta, porque a fome dele nunca foi de comida. E é isso que torna o Homer de certa forma tão humano, porque por trás das piadas, ele é igual a gente, uma pessoa tentando lidar com a vida do único jeito que aprendeu. Durante o episódio inteiro, a gente acreditava que o cachorro quente era o porto seguro dele, que era a comida que fazia a dor diminuir. Mas aí vem a última cena, e ela muda completamente tudo o que vimos até aqui. Depois de ter roubado o carrinho de cachorro-quente, fugir com ele até quase cair em uma ponte, o vendedor olha para o Homer e lembra daquele garotinho que sempre esteve ali, e que Homer era só uma criança que precisava de um pai. E aí que o episódio deixa de ser sobre comida. Homer responde que não foram os cachorros-quentes que o ajudaram na infância, foi o vendedor. E talvez essa seja a frase mais importante de todo o episódio. A gente costuma pensar que são as coisas que nos confortam. Uma comida, um filme, um jogo, celular. Às vezes elas realmente confortam, mas olhando melhor, o que nos ajuda é alguém que sentou do nosso lado quando ninguém mais percebeu que alguma coisa esteve errada. Quem ouviu, quem acolheu, quem fez a gente sentir que, por alguns instantes, não precisava enfrentar tudo isso sozinho. Talvez seja por isso que nenhum donut consiga preencher o vazio do Homer, porque a fome dele nunca foi de comida. Era de cuidado, era de presença. E essa é a parte mais bonita dos Simpsons. Elas escondem verdades enormes dentro de histórias que parecem bobas. A gente cresce rindo do Homer porque ele come demais, mas quando olhamos com calma, vimos que ele é só um cara que estava tentando suportar um peso que nenhuma criança deveria carregar. E talvez seja por isso que essa cena toca tanta gente, porque em algum momento da vida, todos nós já fomos parecidos com aquele menino. Não porque precisávamos de um cachorro quente, mas porque precisávamos de alguém que simplesmente ficasse do nosso lado. No fim, não é a comida que cura, não é a fuga, não é a distração, são as pessoas. E essa é a melhor coisa que esse episódio pode nos ensinar. É que, além de ser importante termos alguém do nosso lado, a gente também pode estar do lado de alguém quando ela precisa. Às vezes um pequeno gesto, uma conversa, alguns minutos de atenção podem significar muito mais do que a gente imagina. Porque existem dores que nenhuma comida consegue aliviar. Mas, às vezes só de ter alguém do lado, já ajuda bastante.